E aí, pessoal, eu sou a Valéria Guimarães, sou advogada e tô aqui hoje para passar para vocês 3 conselhos que eu aprendi que me ajudaram muito nessa minha caminhada aí na advocacia. O primeiro deles foi o seguinte: num determinado momento da minha advocacia, eu tava assim bem no início, bem perdida, sem saber o que fazer. Eu fui para a OAB, né? Fui participar das comissões da OAB, fui buscar ali me conectar com as pessoas, né? Com a minha classe. Eu nem sabia direito o que eu estava indo fazer lá, mas eu sabia que parada em casa eu não podia ficar. Então foi a oportunidade que eu encontrei de repente, criar ali, né? Alguns caminhos que eu ainda não sabia quais eram. Nesse movimento que eu fiz na minha vida, eu encontrei um dos advogados que eu mais admiro aqui onde eu moro, que ele nem sabe, mas foi meu mentor por muitos anos. E ele disse pra mim uma coisa assim, num dia bem difícil da minha vida, muito difícil, gente. Eu ia pra UAB e nessa época eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem sequer dinheiro pra colocar, sei lá, pra me locomover, pra vocês terem uma ideia. Porque chega uma hora na vida da gente que é dureza mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, como vim de uma família muito pobre, eu passei muito tempo lutando para eu conseguir galgar os meus espaços. E nessa época eu já tinha minha OAB, não ganhava nada bem, tava ali patinando, e eu sei que tem muita gente que tá aqui que vai se identificar com isso. E aí nesse período eu conversei com esse advogado, muito bem sucedido, né, muitos anos de advocacia, e falei para ele: nossa, é muito difícil, eu tô começando agora, eu tô sentindo muita dificuldade financeira, dificuldade de me relacionar, não sei para onde eu vou, não sei onde eu consigo os meus primeiros clientes. E ele virou para mim e falou uma coisa que foi o divisor de águas na minha vida. Ele falou assim: olha, a advocacia hoje, ela é relacionamento e atitude. Então, você precisa querer muito para fazer dar certo. Você pega essa atitude e corre atrás do relacionamento, ou seja, aumenta a sua visibilidade, se relacione com o maior número de pessoas que você puder. Não importa se são advogados, se não são. O fato de eu estar na OAB, eu comecei a fazer networking com as pessoas. Eu tinha dificuldade, não sei se vocês têm, mas eu tinha. Eu sentia uma dificuldade enorme de chegar, de conversar, sabe? Parecia que era forçado. E, no entanto, eu comecei a me desafiar. Quanto mais eventos tinham, mais eu aparecia e mais eu me conectava com as pessoas. E aquilo começou a ficar um pouco mais natural, quando começaram a surgir as primeiras parcerias. Então eu ia nas comissões que não eram da minha área, me apresentava como advogada previdenciarista que sou, eles tinham demanda, mas não tinham conhecimento e me passavam o cliente. Aí eu falei: a ficha caiu agora. Aí eu ia para reunião de condomínio, todo mundo ficava sabendo que eu era advogada. Claro que eu não ficava oferecendo serviço lá, porque, né, isso é mercantilização. Mas só o fato das pessoas saberem que eu era advogada já abriu uma ponte de relacionamento com elas. E tanto é que na própria reunião o pessoal falava: eu tenho um problema aqui, depois eu quero conversar com você. Entendeu? Me chamavam pra: vamos num chá de panela, não sei o quê, no grupo de WhatsApp. Eu comecei a me comunicar. Olha o relacionamento e a atitude fazendo efeito. Então eu entendi que eu era advogada até dormindo, se brincar. Eu ia na manicure, eu prospectava. Ia ao médico, prospectava. Ia não, eu ainda vou e ainda prospecto. Então, o primeiro conselho que eu tenho para te dar hoje é exatamente esse que me deram lá na frente. A advocacia ainda é relacionamento e atitude. E o que é melhor hoje? É que antes a gente não tinha um networking online. Hoje a gente pode aumentar ainda mais essa lente, né? Aumentar essa visibilidade com a força do online, com as redes sociais. Então vocês têm a faca e o queijo na mão. E isso não é só para quem está começando. Tem muito advogado que está há anos advogando e que não tem mais relacionamento com ninguém, muito menos com a classe. Então tá na hora de você resgatar isso. Eu sempre desenvolvi essa capacidade de comunicação, de persuasão, de argumentação, porque eu entendo que isso é intrínseco do advogado. Então, se você ainda está meio perdido nisso, não importa em qual fase você esteja, resgata isso. Isso vai ser muito importante para você conseguir manter a sua advocacia no mercado. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que me deram: eu entrei em uma mentoria. Realmente também foi um período que eu estava perdida na advocacia,
Mas já foi um período diferente, não era um período que eu não tinha cliente. Eu já tinha cliente, só que eu estava sozinha no meio do caminho. E eu não estava conseguindo entregar o serviço, então meio que colapsou a minha advocacia. Eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu não estava dando conta da demanda, eu não conseguia mais prospectar novos clientes. E aí, sem saber o que fazer, porque às vezes as pessoas olham e falam, mas é óbvio que você precisa fazer. Para mim, naquele momento, não era. E talvez para você que esteja assistindo agora também não seja. Eu fiz a mentoria. Primeira coisa que o mentor falou quando eu descrevi ali a minha situação foi: você tem que delegar. Aí você diz, é óbvio. Não, gente, pra mim não era. Sabe por quê? Na minha cabeça eu pensei, delegar. Mas quem que eu vou contratar? Como é que eu vou pagar? E eu vou passar o que pra essa pessoa fazer? Então, assim, eu tive que desenvolver isso tudo. Não sei se você tá nesse momento, ou se você já passou por isso, ou talvez vá passar. Mas o fato é que em algum momento você vai precisar delegar, se você ainda não delegou. E às vezes você está delegando e está delegando errado. E aí você vira e fala, delegar não é bom, porque eu delego e essas pessoas não se desenvolvem e a coisa não funciona. Então assim, beleza, eu tive o primeiro insight, foi ótimo esse conselho, até para eu buscar o que eu teria que fazer para desenvolver aquela possibilidade de delegar. Eu comecei a pesquisar, deleguei sem saber mesmo, vi que estava muito complexo e aí foi quando eu culminei na gestão. Eu comecei a trabalhar a gestão organizacional, criar os meus processos internos, mapear todos eles. E aí sim fez sentido a delegação. Porque aí eu deleguei com mais autoridade, eu deleguei com mais responsabilidade, com mais clareza. Eu setorizei o meu escritório, eu sabia cada tarefa de cada setor. Eu olhava a habilidade daquele colaborador e eu sabia qual tarefa ele podia fazer ali, né, dentro da minha estrutura. Então, muitas vezes, o conselho ele pode te dar um start, mas não vai ser suficiente se você não mergulhar, se você não estudar, se você não buscar o conhecimento dentro daquilo que você precisa se propor a fazer na sua advocacia. Então, olha só que legal, eu já te dei 2 conselhos aqui e já te disse o que você precisa fazer para desenvolver isso na sua advocacia. Aproveita, porque isso aqui é ouro. Esse primeiro conselho que me deram, eu tive que me conectar com um advogado muito experiente e ele ali, por pura bondade, parou um tempinho da vida dele tão corrida para me dar esse conselho. E eu tô aqui passando para você no YouTube. O segundo conselho eu tive que pagar uma mentoria muito cara, para que ele pudesse então startar isso em mim. Então, ó, aproveita. E antes de eu te falar o terceiro conselho, eu quero que você já dê o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e já ativa aqui o sininho para você não perder nada desse canal. Porque o que a gente traz aqui para você é a advocacia real. São dificuldades que os advogados realmente enfrentam, que se você ainda não passou, você vai passar. Fechou? O terceiro conselho, sinceramente, se eu fosse você, eu parava o que você está fazendo agora e prestaria atenção. Se eu tivesse alguém para me falar isso que eu vou te falar agora, eu teria acelerado o meu sucesso umas 5 vezes mais. Porque, veja, milagre não tem. Receita de bolo não tem para advocacia. O que tem é você conseguir acelerar o seu sucesso de acordo com o que você aprende do conhecimento alheio. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui para você. Tiveram 3 passos que eu dei na minha advocacia que alavancaram ela. E não foi ficar comprando um monte de curso sem conseguir assistir. Só para aprender o técnico. O técnico é importante, conhecimento é fundamental, mas não é o suficiente para sua advocacia andar. O que você precisa é aprender sobre marketing, seja jurídico online ou offline, para você atrair clientes, ou seja, prospectar. Você precisa aprender sobre vendas, você tem que saber vender para você poder converter essas pessoas e fazer com que elas fechem contrato. E você precisa, literalmente, transformar a sua advocacia numa advocacia bem gerida, organizada. Você tem que trabalhar a gestão do teu negócio e enxergar a sua advocacia como uma empresa. Talvez, só talvez, isso soe meio estranho para você agora, mas foi isso que tirou a minha advocacia de uma advocacia mal sucedida para uma advocacia bem sucedida. Então eu comecei a trabalhar esses 3 pilares e são esses 3 pilares hoje
que eu trabalho na mentoria com as minhas mentoradas. E isso tem trazido resultados incríveis para elas, assim como continua trazendo para mim. Então leva isso para sua vida. Não adianta você estudar só a técnica. Você tem que se transformar no advogado empresário e aí você vai precisar estudar marketing, gestão e vendas. Confia, acredita no que eu tô te falando, que eu tenho certeza que isso vai mudar o que você chama aí de advocacia hoje, tá bom? Até a próxima então.